Olá a todos, neste vídeo vamos continuar a falar sobre criação de páginas web e a programação em HTML e vamos focar essencialmente então nos ficheiros CSS. Para quem ainda não viu o meu vídeo anterior sobre estilos, aconselhava a visitarem primeiro esse vídeo clicando nesta caixinha. Vamos então falar sobre os ficheiros CSS. Do que vimos nos últimos vídeos, tínhamos então umas páginas criadas, a nossa primeira página, mais uma vez reforçar o nome index para as páginas principais do nosso site, e temos também então esta página onde já aplicámos alguns estilos. Vimos então no vídeo anterior que podíamos definir uma tag de style na nossa página e colocar lá vários estilos para afetar os nossos conteúdos. Neste caso em especial falámos do parágrafo P e também de uma classe footer criada para parágrafos, aplicada então aqui no nosso rodapé. Agora a questão é a seguinte: imaginemos que eu quero aplicar todos os estilos que tenho a todas as páginas que eu vou criar no meu site. Estar a replicar todos estes estilos e inclusive esta text style tornar-se-ia um bocado incomodativo. Então vamos ver como é que nós podemos fazer isto. Isto é possível se criarmos ficheiros CSS. Eu vou criar então aqui um novo ficheiro. Vou-lhe já dar um nome e gravá-lo com o nome os meus estilos.css. Vou gravar o ficheiro e agora o que é que eu vou fazer? Vou começar por copiar alguns destes estilos aqui já definidos na tag style para o meu ficheiro CSS. Vou fazer aqui um cut e vou fazer um paste. Vou apagar aqui as tags de style. Vamos também agora alterar os estilos também aqui para os headers. Vamos então colocar estes nossos estilos no ficheiro CSS. Vou fazer também aqui novamente um cut que para a tag H1 vamos ter os seguintes estilos. Reparem que o ficheiro CSS não tem nada no título, o que é perfeitamente normal. Podemos colocar, por exemplo, se quisermos, um comentário. Por exemplo, colocar uma barra asterisco e dizer: estes são os estilos da minha página. E podemos continuar então. Por exemplo, também tínhamos uma tag H2. Vou copiar então os estilos que estavam na tag H2. Mais uma vez um cut e um paste aqui para o nosso H2. Já agora apagar estes styles daqui. Copiar também os estilos da minha tabela. Cut. Adicionar então table. E copiar então os estilos. Vamos ter então estes estilos aqui. Quanto às colunas, posso também fazer o mesmo. E agora aqui até podia utilizar uma classe. Por exemplo, aqui vou copiar este width 25%. Vou já apagar aqui também este style e apago o de baixo. Já agora este estilo, até se viram a errata do outro vídeo, isto devia estar width 2.75%. Peço desculpa pelo lapso. E vou então aqui também adicionar o seguinte. Então vou, por exemplo, aqui pôr td.coluna 1. Estou a criar então uma classe coluna 1 onde vou colocar o meu width a 25% e, por exemplo, aqui outra vez td coluna 2, que será então uma nova classe, e vou colocar width 2.75%. Vou então gravar este ficheiro CSS e vamos ver como é que podemos afetar isto então às nossas páginas. Muito simples. Temos só que introduzir uma linha.
vou aqui no cabeçalho, seguir ao meta, colocar, por exemplo, link de ligação. Utilizo o atributo rel de relacionamento e dizer que é uma style sheet, o href de hyperlink reference, e vou colocar então os meus estilos.css e ainda o atributo type, indicar que estamos perante um ficheiro de texto com conteúdo CSS. É uma tag que também não tem um barra link, portanto temos que colocar esta barra no fim. Vou copiar então agora também, este código e vou colocá-lo na página de index. Então aqui abaixo do meta faço um paste. Vamos gravar os nossos ficheiros e vamos ver então o resultado. Eu vou refrescar e cá está, temos tudo na mesma. E agora se formos também à nossa primeira página, também vou refrescar e cá está. Temos então os estilos aplicados em ambas as páginas. Convém só salientar que, por exemplo, aqui esqueci-me, e é que temos que também no código então ativar as classes. No caso, por exemplo, do rodapé já cá estava, a classe footer. Na parte do código não, estão para as colunas. Então temos que pôr aqui classe igual a coluna 1 e em baixo também classe igual a coluna 2. Então assim já poderemos ter estes estilos que definimos aqui para estas duas classes TD coluna 1 e coluna 2 a afetarem respectivamente as nossas tags TD. Vamos então ver o resultado e cá está. Portanto, 25% para a primeira coluna, 75% para a segunda coluna. Nada de complicado. Continuando a abordar a questão dos ficheiros CSS, e que já vimos então a grande utilidade que isto tem, porque agora a partir deste momento todas as páginas que nós quisermos fazer bastará então adicionar este códigozito aqui, link rel igual a stylesheet href igual o nome do nosso ficheiro CSS, type igual text barra CSS. Basta copiar agora só apenas esta linha para todas as páginas que nós façamos e os nossos estilos ficam automaticamente todos definidos. Ora bem, vamos falar aqui um bocadinho mais de estilos e já agora vou abordar aqui a questão do border. Nós vimos que podemos dar a definição do border através desta sintaxe, portanto temos a largura das nossas linhas, que neste caso está a 1 pixel, cor black e o estilo sólido. Vamos ver, por exemplo, se eu quisesse afetar os rebordos de forma diferente. Para tal, eu poderia utilizar então os vários tipos de border. Aqui estou a definir para todos os rebordos, mas poderia então definir, por exemplo, border top, colocar, por exemplo, 10 pixels de largura para a linha, vai ser bem grossa. A cor, por exemplo, vamos pôr green e o estilo podemos pôr, por exemplo, solid. Agora, para o outro rebordo, border left, para a linha da esquerda, podemos colocar que queremos, por exemplo, 5 pixels de largura, cor blue e, por exemplo, queremos atracejado. Border bottom para a margem de baixo, e vamos ter, por exemplo, vamos colocar agora outros 5 pixels, cor, por exemplo, yellow. E, por exemplo, vamos colocar aqui uma outra situação engraçada que é o inset. Vamos ver o efeito que isto vai dar. E também para, por exemplo, para o border right, para o rebordo direito, vamos pôr, por exemplo, 8 pixels, por exemplo, black e outset. Atenção que estes efeitos normalmente são muito melhores quando aplicamos a todo o rebordo. Vão dar efeitos 3D, dando o aspecto da tabela estar embutida para dentro e o outset estar embutida para fora. Mas vamos ver como é que eles vão ficar na nossa tabela. Vamos então fazer refresh e cá está. Temos então o rebordo aqui de cima a verde, o outro rebordo a azul e tracejado e aqui os baixos os rebordos com os efeitos ao tipo 3D.
Vou então querer, por exemplo, que todas as minhas células tenham por baixo uma linhazinha preta. Eu vou definir um TD sem classe. Vou colocar aqui border bottom, um pixel, black, preto e solid. A questão é, mas eu tenho as outras colunas a usarem estilos. Ok, mas será que isto vai afetar essas colunas também? Vamos ver. Vamos então refrescar e cá está. Temos todas as nossas células agora com um rebordozinho em baixo. Reparem que as células que têm classes, coluna 1 e coluna 2, também ficaram com a linha. O que é que isto quer dizer então? Quer dizer que eu posso definir um TD geral para todos e as classes vão também criar exceções. Se eu, por exemplo, quisesse na coluna 1 um rebordo diferente das restantes colunas, bastaria fazer, por exemplo, border bottom, por exemplo, 2 pixels, black e dashed. Vamos então ver o resultado. E o que vimos é que as outras colunas mantêm então a linha sólida, normal, 1 pixel, e aqui a coluna 1 tem o dashed. Reparem que a outra não tem. E porquê? Se formos aqui ao nosso código, como nós só tínhamos definido larguras para as colunas, bastaria aplicar numa das linhas estes parâmetros. Mas, neste caso, como eu quero colocar mais estilos, então também devo passar a classe para as restantes TDs. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar a esta TD também o mesmo aspecto da coluna 1, terei que escrever classe igual a coluna 1. Isto acontece sempre que quisermos mexer em mais atributos para lá da largura. O resultado então vai ser que a outra coluna também vai ter o fundo a 2 pixels de largura e atrasejado. Agora também poderia criar aqui uma divisãozinha a meio, já agora, porque não? Então reparem que para isso eu posso afetar apenas também a coluna 1 com uma linha à direita, ou então afetar a coluna 2 com uma linha à esquerda. É irrelevante. Agora é importante termos em conta o seguinte: se tivermos várias colunas, então aí convém definirmos como é que nós queremos as coisas. Nós podemos então definir da primeira coluna à antepenúltima, porque a última terá o rebordo da tabela, e utilizar o border right. Ou então da segunda coluna à última definir o border left, uma vez que a primeira coluna terá como rebordo esquerdo o rebordo da tabela. Então, para tal, eu posso chegar aqui mais uma vez aos meus estilos e acrescentar border, neste caso right, e colocar, por exemplo, também um pixel. Neste caso até posso pôr outra cor, vamos pôr, por exemplo, também green, sou do Sporting, e solid. Vamos gravar, vamos ver o resultado e cá está. Temos então as colunas também divididas aqui com uma linhazinha. Podíamos agora andar a brincar com os rebordos das tabelas, mas vamos agora ver mais alguns outros aspectos interessantes. Bom, outra coisa que podemos fazer, por exemplo, é vermos o espaçamento que temos do nosso texto relativamente ao rebordo. Isso é feito através do padding. Nós já tínhamos aqui definido no nosso HTML como atributo da tabela cell padding. Eu mantive, mas agora vamos apagar e vamos utilizar o padding como estilo CSS. E nesse caso vou aplicá-lo precisamente às células. E vou mais uma vez pegar aqui na TD, que vai afetar todas as células, e vou escrever então padding. Reparem que eu posso escrever o padding bottom, left, right ou top individualmente, ou então num só, geral. E aqui, de forma semelhante ao margin, eu posso definir um valor único para todos os lados da célula, ou individualmente, e também podemos utilizar a analogia do sentido dos ponteiros do relógio. Então, por exemplo, para o topo, que seria meio-dia, posso, por exemplo, colocar 10 pixels. Para o lado direito, corresponderia então às 3 horas, por exemplo, 5 pixels. Não vai se ver muito porque o texto não chega lá, então é um bocado irrelevante.
Para a parte de baixo vamos colocar então para as 6 horas 20 pixels e para as 9 horas, que será então o lado esquerdo, por exemplo 15 pixels. Vou então gravar e vamos ver o resultado. Cá está, tenho então os respectivos paddings. Ok, agora e se eu quisesse alinhar à semelhança que tem aqui estes conteúdos, alinhar aqui os meus textos todos ao meio? Bom, para tal vou novamente aqui aos meus estilos e vou colocar text align igual a center, tal e qual como fiz para o parágrafo e para os headings. Neste caso o padding irá apenas notar-se o resultado do padding top e bottom, uma vez que o texto vai estar centrado. Vamos ver os resultados e cá está. Mesmo assim, reparem que o texto aqui não está bem ao centro. Existe ali um espaçamentozinho que ainda é efeito de facto do padding. Mas se tivermos valores pequenos, basicamente passa por despercebido. Ora bem, voltando aqui ao nosso código, vamos então ver mais aqui outras coisas engraçadas. Imaginem que eu, relativamente às outras células, até prefiro que o texto fique justificado. Mas a primeira delas todas, aquela colunazinha que está aqui na primeira linha e que está até com este colspan igual a 2, este sim quer manter centrado e os outros alinhados então de forma justificada. Voltando então aqui ao nosso código CSS, para alterar então aquela linha, reparem o seguinte, eu poderia até utilizar um TR, mas reparem que nos TDs tenho o text align justify. O que é que iria acontecer se eu utilizasse um TR? Este text align do TD iria sobrepor-se ao do TR, uma vez que a TD está contida dentro de uma tag TR. Então convém usarmos mesmo os TDs. Vou então colocar aqui um TD com uma nova classe e, por exemplo, vou-lhe chamar header de cabeçalho. E vou então aqui colocar, por exemplo, text align center. Vamos ver o resultado, mas para tal temos que chegar aqui à nossa TD e colocar-lhe que a classe vai ser header. Vamos ver o resultado. E cá está. Temos então a nossa tabela com esta célula centrada e as outras com o alinhamento em Justify. Vou voltar à nossa primeira página em que temos um link e vamos ver como poderemos alterar o comportamento do link. Por exemplo, eu posso querer definir uma cor específica para o meu link. E neste caso venho por exemplo aqui e vou colocar A e vou dizer que quero os meus links da seguinte forma. Quero que a cor seja, por exemplo, verde. Quero, por exemplo, dizer que o meu font size vai ser, por exemplo, 10 pixels. E agora vou querer também alterar outra coisa. Posso dizer que quero então o meu link sem o sublinhado. Como? Fazendo text decoration, e aqui que também se pode colocar os sublinhados noutros parágrafos, e vou colocar none. Agora imaginem que, contudo, eu faço este efeito assim, mas gostava de que quando o cursor passasse por cima do meu link, ele ficasse com o sublinhado à mesma. Então agora vem aqui uma noção engraçada que se aplica a determinadas tags, em especial a tag A, em que eu posso definir comportamentos especiais numa tag. Neste caso vou colocar A2 pontos ou H over, ou seja, quando o cursor do rato está em cima, e vou colocar text decoration igual a underline. Vamos então ver o que é que acontece agora. Vou carregar aqui no refresh, o meu link está cá, pequenininho, 10 pixels, acho que foi mesmo pequenino, mas pronto. Vou aumentar um bocadinho, senão não se nota. Vou pôr então agora aqui, em vez de pixels vou pôr pontos.
e assim fica um bocadinho maior. Ora, cá está. Vou então passar com o cursor do rato por cima e o que eu vejo é que aparece então o sublinhado. No link normalmente não tem o sublinhado, passo com o cursor do rato e passa a ter o sublinhado. E é o efeito então do hover e do text decoration. Bom, para já eu não vou adiantar muito mais. No próximo vídeo vou fechar esta primeira parte, digamos assim, estas primeiras abordagens à criação de uma página web, com algumas sugestões para melhorarem um bocado o vosso aspecto e o vosso design das páginas, e depois mais tarde então começarei a fazer alguns vídeos já mais avançados com programação em JavaScript e outras coisas. Obrigado então a todos por verem este meu vídeo. Podem então deixar o vosso feedback nos vossos comentários e podem também subscrever o meu canal, que agradeço, e até ao próximo vídeo.